Salmo 124, versículo 1 em diante, diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, igreja? Amém. Olhe para mim, por favor. Esse salmo aqui foi escrito por Davi, mais um salmo que foi escrito em forma de poesia, letra de música, para se tornar depois um cântico, uma canção. E Davi, como um homem apaixonado por Deus, como todo cristão deveria ser, Davi, como um homem temente a Deus, como todo cristão deveria ser, Davi, como um homem grato, como todo cristão deveria ser, nos seus versos, nas suas poesias, nos seus salmos, ele revela sua paixão, o seu fervor, a sua gratidão por Deus. Amém, igreja? E esse é mais um desses salmos. Davi não escreve salmos ou canções para alfinetar as pessoas com a sua letra, como hoje é muito comum em letras de músicas evangélicas. Hoje é muito comum música mais cheia de carne do que de espírito. Infelizmente, isso acontece muito. Mas você vai ver nos salmos de Davi ele exaltando, reconhecendo, glorificando, bendizendo, agradecendo ao Senhor. Alguns você vai ver uma oração, uma súplica, um clamor intenso da alma, mas sempre buscando tocar o coração de Deus. Repito, como todo cristão deveria fazer. Mas vamos falar do que Davi diz aqui nesse salmo. Davi está reconhecendo, igreja, quem é Deus, o que Deus faz, o quanto ele depende de Deus na sua vida. E o que Davi está dizendo aqui hoje, talvez tenha muita coisa a ver com a sua vida, com a sua história e com o seu passado. Ele começa dizendo no versículo 1: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi aqui está reconhecendo quem foi que livrou. Davi está reconhecendo quem foi que interveio ou interviu. Davi está dizendo quem foi que veio ao seu encontro, ao seu socorro, quando os inimigos se levantaram com fúria contra ele. Com fúria, porque a Bíblia diz: quando a sua ira se acendeu contra nós, eles teriam nos engolido vivos, ou seja, vieram para destruir, não vieram para brincar. São situações que nos sobreveio, mas não veio para brincadeira. São situações que chegaram à nossa família, às nossas finanças, talvez até na saúde, mas que não foi brincadeira, não foi para brincar. Veio para matar, veio como vem Satanás, como um leão faminto, para nos destruir. Mas ele diz: se não fosse o Senhor, se não fosse Ele. E quando ele diz assim, Israel que o diga, ele está dizendo o seguinte: se tem um povo que tanto experimentou o favor de Deus, é esse povo de Israel. Se tem um povo que provou, experimentou
livramentos de Deus é Israel. Israel que o diga. Israel que o diga quantos livramentos o Senhor deu. Israel que o diga quantas vitórias recebeu da mão de Deus. Israel que o diga quantas batalhas vencidas por causa do Senhor. Quem está entendendo até aqui direitinho? Agora olhe para a sua vida. Olhe para algumas coisas que Deus já fez na sua vida. Inevitavelmente você terá que dizer: sim, se não fosse o Senhor na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer, eu ficaria dizendo aqui um dia inteiro: se não fosse o Senhor na minha vida. Você quer ver um exemplo? Quem aqui já foi atropelado alguma vez? Um acidente? Já foi? Deixa eu ver essa mãozinha cheia de dedo aí. Já foi? Eu já fui. Talvez tenha sido muito triste, mas eu vou pedir para você se lembrar um pouco desse dia, do momento, do fato. Eu fui acidentado, já falei aqui outras vezes. Para quem não sabe, essa perna minha, essa aqui à direita, era para ter sido amputada. Eu não estaria com ela aqui. E aí eu olho e eu tenho que reconhecer: ah, se não fosse o Senhor. Você está entendendo, igreja? Você que sofreu um acidente, um atropelamento, você que passou por essa situação, você tem que reconhecer e dizer: ah, se não fosse o Senhor. Quem já sofreu de uma doença ou de um mal físico e quase partiu? Olha quantas pessoas. Então você tem motivo para dizer: ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse Deus naquele cruzamento, naquela rodovia, ah, se não fosse Deus naquele dia que o carro capotou, ah, se não fosse Deus naquele dia que a moto me atropelou, ah, se não fosse Deus naquela mesa de hospital, na cirurgia, ah, se não fosse Deus naquele dia na UTI, lá onde eu fui internado, lá na outra cidade, lá no outro estado, lá na capital, ah, se não fosse Deus, diga glória a Deus. Ah, se não fosse Deus na tua vida, ah, se não fosse Deus na minha vida. Quem é pai ou mãe? Levante a mão. Quem passou por um momento, vamos falar de saúde, que o seu filhinho, a sua filhinha, talvez ao nascer, talvez criança, talvez adulto, você quase perdeu ele. Alguém já passou? Olha quanta gente. Olha aqui dentro do meu olho, por favor, eu queria que isso entrasse no teu coração. Esse dia que você está lembrando aí agora, esse fato que ocorreu que você está lembrando aí agora, essa situação desagradável que aconteceu e você está pensando nela agora. Meu filho Samuel, a gente quase perdeu ele 2 vezes, no nascimento e uma vez que ele teve um problema no intestino. Por 2 vezes a gente passou por essa situação. E o pensamento que vem é o seguinte: ah, se não fosse o Senhor naquela maternidade, quando ele nasceu, ah, se não fosse o Senhor naquele hospital, no dia que operaram o intestino dele, ah, se não fosse o Senhor no dia que esse seu filho, que essa sua filha passou por essa situação, mas Deus não permitiu, porque não chegou a hora dele, e Deus deu livramento, Deus deu saúde, e seu filho, sua filha está bem. Amém, igreja? Ah, se não fosse o Senhor. A gente tem que ter esse reconhecimento, esse entendimento e essa gratidão por toda a nossa vida, igreja. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Muitos de vocês, você quer ver? Deixa eu falar. Posso continuar perguntando? Você não se ofende, não? Quem aqui já escapou de tiro, de facada, de assalto, viu a morte de frente e escapou? Levante a mão. O que é que você tem para dizer?
fosse Deus na nossa vida. Nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados, porque Deus está cuidando de nós o tempo todo. Davi disse: Israel que o diga. Eu poderia olhar para você e dizer: mulher, você que o diga. Quantas coisas Deus já fez. Homem, você que o diga. Fulano, você que o diga. Quantas coisas o Senhor tem feito por você. Então esse salmo, ele faz a gente encontrar nas palavras de Davi gratidão. O sentimento que ele destila nessas palavras aqui é gratidão. Ele está agradecido e reconhecendo e dizendo: ah, se não fosse o Senhor. E isso revela duas coisas, igreja, além de gratidão principal, mas revela também humildade. Sabe por quê? Tem pessoas que relutam para reconhecer a Deus na sua vida, e na hora do acidente que não aconteceu, ou que a vida não se perdeu, alguém vai dizer: é que eu sou um bom motorista, eu fiz uma manobra, deu lá uma amassada, uma batida, mas porque eu sou um bom motorista, então nada aconteceu. O familiar que foi livrado da morte numa mesa de cirurgia, alguém pode dizer: mas é que era um bom doutor, era um bom especialista, era um médico renomado, e se não fosse um médico, então meu filho, minha filha não estaria aqui. Mas eu e você sabemos, eu e você entendemos que o tempo todo era Deus na mão do médico, era Deus com a mão sobre o carro, sobre a moto, sobre a bicicleta, sobre a sua vida, era Deus protegendo você, guardando você e livrando você o tempo todo. Então, assim como Davi, eu e você devemos ter esse entendimento e fazer essa mesma declaração: ah, se não fosse Deus. Eu já atendi pessoas, eu sei que tem aqui no nosso meio, algumas até levantaram a mão, que não era mais para estar aqui, comprovadamente. Foi a faca, foi o tiro, foi o acidente, viu a morte de perto, mas não foi, está aqui. Essa pessoa, ela tem que estar cheia de gratidão e dizer: ah, se não fosse Deus. Foi Ele, eu te asseguro, foi Ele. Diga glória a Deus. Ah, mas o médico, o bispo, o senhor há de convir, o médico é um excelente doutor. Era Deus conduzindo a mão do médico. O tempo todo é Deus. O tempo todo é Deus na nossa vida. Eu estou sendo claro com vocês, igreja? Então é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Às vezes a gente se aborrece com Deus, é porque a gente tem memória fraca. Uma coisa não saiu do nosso jeito, algo planejado não aconteceu, algo determinado com muita fé não se concluiu, algo que aconteceu no trabalho, algo que aconteceu na família, e a gente já vai logo fazendo um bico para Deus. Não aceito, não quero, por quê? E a gente vai logo ou debater com Deus, ou murmurar para Deus, ou reclamar com Deus. E a gente acaba se esquecendo que se estamos aqui, e só estamos aqui, é porque Deus está na nossa vida, e a gente tem que dizer: ah, se não fosse Deus. Fala para quem está do seu lado assim: se não fosse Deus. É Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o reconhecimento, a Ele a adoração, a Ele o louvor, a Ele o poder, o domínio, a majestade. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Posso falar, igreja? Então você, homem, mulher, mãe, pai, seja mais agradecido. Observe que você só está aqui, como eu só estou aqui, por causa dele. E Davi diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, eu que o diga, Israel que o diga, você que o diga, se não fosse o Senhor.
a gente teria sido atropelado pela fúria do inimigo, a gente teria sido tragado pelos problemas que já passamos, mas estamos aqui, amém, igreja? Amém. Você venceu, você superou, você atravessou, você está aqui, tudo porque Deus está do seu lado. Diga glória a Deus. E diz mais aqui, eu já vou encerrar, versículo 6, leia de novo comigo. Até o versículo 5 ele está dizendo as maravilhas de Deus, o que Deus fez. Do 6 em diante, ele vai louvar e exaltar a Deus por isso. Diz assim, ó: bendito seja o Senhor. Diga, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinho. Rompeu-se o laço e nós nos livramos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Igreja, se alguém podia se orgulhar, era Davi. Se alguém podia ser soberbo, era Davi. Se alguém podia ser arrogante, era Davi. Porque o seu reinado só crescia e prosperava, crescia e prosperava, crescia e prosperava. Davi conquistava o respeito dos outros reis inimigos. Um ou outro se atreveu a enfrentá-lo e perdeu. Amonitas, filisteus. Quando ele ainda não era rei, teve um outro povo. Qual que é o nome agora que eu não me lembro? Os amalequitas vieram contra ele, mas perderam também. As nações tremiam de medo ao ouvir falar de Davi, do exército de Davi e do Deus de Davi. Se alguém tinha motivo para se encher de vaidade, era Davi. E Davi não exalta a sua espada. Ele era homem de guerra, não só dava ordem, não, ele batalhava, ele lutava, exímio soldado. Mas Davi não dá glória à sua espada para dizer: essa espada até hoje me tem dado vitória. Não. Esses homens, esse exército, até hoje eu devo a minha vida a eles, eu devo tudo a eles, porque eles têm batalhado, têm dado a vida pelo reino, pelo seu rei, e é por isso que somos vitoriosos. Não. Davi não deu glória à sua fortuna, Davi não deu glória a nada, mas ele tendo toda essa habilidade, toda essa riqueza, todo esse exército, Davi pega e diz assim: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Ele está dizendo: se nós não fomos vencidos, não tem a ver com a minha espada. Se nós não fomos vencidos, não tem a ver com o meu exército. Se nós não fomos vencidos, não tem a ver com a minha riqueza. Se nós não fomos vencidos, é porque Deus nos livrou e não permitiu que fôssemos devorados pelos inimigos. Ele tinha motivo para se orgulhar, humanamente falando, mas não se valeu de nada disso. Ele sempre dizia, como está dizendo: o Senhor não deixou, o Senhor não permitiu. Bendito seja o Senhor que não permitiu. Amém, igreja? Amém. O 7, a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Ele não está dizendo: olha que a gente é esperto pra caramba, a gente se livra de cada laço, porque a gente é esperto demais. Eu e esse povo aqui, a gente conseguiu se livrar daquela armadilha, daquela maldade, a gente conseguiu se livrar daquilo que fizeram contra nós, porque a gente é, como é que vocês falam? Arretado. Não. Ele diz: nós somos livrados. Livrado por quem? Quem que ele está dizendo que é bendito aqui? O Senhor Deus. Nós somos livrados. Então Davi tem essa consciência, e ele quer transmitir essa consciência para todos os seus súditos, e ele quer transmitir essa consciência para nós também hoje através dessa palavra. Amém, Deus? Bendito é o Senhor. Não tem nada a ver comigo,
não tem nada a ver com a minha habilidade, não tem nada a ver com o meu dinheiro, não tem nada a ver com o que eu penso ser ou ter, tem tudo a ver com Deus. E para finalizar no 8, ele vai dizer o seguinte: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Diga glória a Deus. Onde está o teu socorro, igreja? Posso falar? Vou falar. O socorro não está no político de estimação. O socorro não está nessa autoridade ou naquela autoridade. O socorro não está no pastor, no bispo. O socorro não está nos homens. O socorro não está em uma poupança recheada, garantindo conforto, tempos de paz. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem aqui, você vai ter que revelar a sua idade agora. Quem aqui é do plano Collor? Lembra do plano Collor? Você já era. Eu também. Faz um tempinho já, né? Você lembra do plano Collor? Que tudo que tinha lá foi retido. Tudo. Não tinha ninguém rico, não tinha ninguém milionário. Do dia para a noite, ninguém tinha mais valor nenhum na sua conta, tudo pertencia ao governo. É uma delas, né? Muitos. Qualquer riqueza que alguém tinha, se estivesse em bens, tudo bem, mas se estivesse no banco, tudo confiscado pelo governo. Não sei qual é o termo correto que se usou, que se usa, mas confiscado, foi retido pelo governo. Não que seja errado você ter uma reserva, ter uma poupança, eu até aconselho que tenha, é bíblico. Mas se você pensar que aí está o teu socorro, se você fizer disso o teu refúgio, a tua garantia, aí você perde mais rápido ainda, porque você inverteu as coisas e está fazendo daquilo o seu Deus. Amém, igreja? Amém. Então é legítimo, até aconselho você, podendo, tenha sim uma reserva. Se você pode, faz. Mas nunca apoie o seu coração, a sua vida nessas coisas. Seja como Davi. O nosso socorro tem nome. O nosso socorro vem do Senhor. Diga glória a Deus. O teu socorro é Jesus Cristo. Teu amparo vem do Senhor. A porta que se abre no momento exato que você fala: meu Deus, quem diria? Veio como providência, veio de maneira providencial na minha vida. Tem nome essa porta, é Jesus. Aquela mão que se estendeu, aquela pessoa que apareceu na última hora, aquela pessoa que você olha assim e fala: você foi um anjo. Que aconteceu que agora o que você está fazendo aqui por mim, você só pode ter sido enviado por Deus. E foi, não tenha dúvida que foi, porque o nosso socorro está no Senhor, vem do Senhor, vem de Deus. Então, igreja, eu vou orar com vocês agora, mas eu queria que você saísse daqui hoje, mais tarde você refletisse mais sobre isso, que você lesse de novo esse salmo lá na sua casa, e que você repense um pouco da sua trajetória, da sua vida, das coisas de ruins que já te aconteceram, não porque você gosta de pensar em coisa ruim, não, mas que você possa ter a plena compreensão e dizer: ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o Senhor, lá no hospital, lá na rodovia, se não fosse o Senhor naquela maternidade, se não fosse o Senhor naquela noite escura eu sendo assaltada, se não fosse o Senhor. Quem entendeu a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu quero que nesta oração você já comece a fazer essa declaração. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus.